Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Power Hub Business de Canoas. Estou aqui hoje com dois convidados ilustres, o Thiago Tim e o Maurício, doutores em leilões. Você que está nos vendo ou nos ouvindo, ou nos vendo e ouvindo, lógico, vai poder tirar as dúvidas sobre um assunto extremamente interessante, que também eu vou estar aqui como um aluno para aprender com esses doutores sobre leilões, tá? Então, a ideia é nós explorarmos o mundo dos leilões. Vamos iniciar então pelas apresentações. Por favor, Thiago, te apresente. Boa tarde, Delcy. Meu nome é Thiago Tim, eu sou advogado, sou especialista em leilão de imóveis há mais de 10 anos. Sou corretor de imóveis também e nós temos a empresa Tim Leilões, onde a gente presta assessoria na arrematação de imóveis para todos os nossos clientes e investidores. Maurício. Muito boa tarde, Delcy, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Maurício e sou o diretor comercial da Tim Leilões. Muito bem. Bom, acredito eu que a maioria já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Delcy Colves, sou contador e CEO da The Colves Business. Nós temos aqui em Canoas a nossa Power Hub Business, onde que aparece aqui o nosso logo, que é a nossa confraria de negócios. Tanto o Maurício como o Thiago fazem parte da nossa confraria. E a confraria, ela é uma forma de nós reunirmos empresários e fazermos networks, onde que a gente tem um empresário de cada setor, onde que a gente não repete atividades para não haver concorrência interna. Existem as parcerias em atividades semelhantes. Por exemplo, pode ter 2, 3, 4, 10 advogados, sim, mas não vão ser especialistas. Então nós temos lá especialista tributário, nós temos especialista em direito civil, em área trabalhista. Agora nós temos um advogado especialista em leilão, que é o Thiago. E ele, então, junto na nossa confraria, ele já está arrumando parceiros lá, né, Thiago? Sim, já fizemos várias parcerias, tanto com nós sendo cliente de outros empresários, quanto vários empresários também sendo nossos clientes lá dentro. É muito bom. Bom, agora, então, nós vamos entrar no mundo dos leilões. É para isso que a gente está aqui hoje, por isso que o Power Hub Business traz esse podcast com a ideia de poder tirar dúvidas dos empresários. Ao mesmo tempo, fomentar negócios. E o leilão é um bom negócio. Não é um bom negócio? É um excelente negócio. Né? A gente tem uma média de retorno de 50% ao ano para cada cliente que investe com a gente. Então, 50%? 50% ao ano. Isso é nossa média. Tem negócios ainda que trazem possibilidades ainda maiores. Dentro de um negócio está investindo em um imóvel, né? Um imóvel, tijolo com a matrícula no teu nome. Não é uma coisa abstrata que tu vê na tela de um celular, de um computador. 50% é um rendimento maravilhoso nos dias de hoje, né? Mesmo com a Selic no patamar que ela está hoje, que está praticamente o maior patamar da história, ainda assim, com o investimento em leilões, a gente tem retornos que, no mínimo, o dobro, o triplo da Selic anual. Então vamos entrar nesse mundo dos leilões e vamos entender essas dinâmicas, né? Como é que inicia-se um processo de leilão? Ou vamos pensar assim, eu, como um leigo, quero começar a participar do leilão. Me dá o caminho das pedras aí. Vamos lá. Como é que surge o leilão de imóveis? Como é que ele começa? Ele sempre surge de uma dívida. A pessoa que tem um imóvel, ela tem uma dívida. Seja a dívida do próprio imóvel, financiamento bancário que ela utilizou para comprar aquele imóvel, ou uma dívida outra qualquer, uma dívida bancária, dívida tributária, às vezes a própria dívida do imóvel, como condomínio e IPTU. Se ela deixar de pagar qualquer uma dessas dívidas, o credor pode então entrar com uma ação judicial pedindo a penhora desse bem. Com a penhora do bem, o imóvel então ele é levado para um leilão, onde ele é vendido pelo melhor preço, para pagar a dívida que originou aquele processo. Esses são os leilões judiciais. E a gente tem ainda os extrajudiciais,
que aí sim é o financiamento do próprio imóvel. Financiou com um banco o imóvel, se a pessoa não pagar esse financiamento, a partir de 3 parcelas, o banco pode então levar para o registro de imóveis, consolidar a propriedade em nome dele e aí então levar o imóvel a leilão também. Esses são os que a gente chama de leilão extrajudicial. Então, desses 2 tipos de dívidas, surge o leilão, que leva o imóvel para pagar as dívidas. Então, e aí sim, como determina a lei, pode ser vendido por até 50% do valor da avaliação. Então, aí que entra essas grandes oportunidades. Muito bom. Antes, fora do ar, aqui nós estávamos falando sobre medos e mitos, né, de leilão. Maurício, tu que está aí quietinho, só observando, e diz, né, que aquele mais quieto é o que é o mais sábio, né? Então vamos usar essa sabedoria do Maurício aí. Maurício, o que é na realidade que está por trás desses mitos aí, medos sobre leilões, que a gente escuta muito falar que teve pessoas que entraram em leilões, compraram imóveis, pagaram as taxas e tudo mais, mas na hora de se apropriar do bem, o bem tinha problemas lá e eles não conseguiram tomar posse daquele bem. Nos explica um pouco sobre isso, como é que funciona, Maurício? É verdade, existem uma série de mitos nesse mercado. Não só mitos, como possíveis riscos, se não for feita a análise adequada antes do leilão. Complementando a fala do Thiago, vale destacar que o contexto que nós vivemos econômico hoje no país é, sem dúvida, de uma instabilidade financeira. Essa instabilidade financeira ela gera as inadimplências, que geram as dívidas, que geram as penhoras, que geram os leilões. Então, nós nunca tivemos tantas oportunidades, ou seja, nunca tivemos tantos imóveis indo a leilão no Brasil. Só em 2024, quase 300 mil imóveis foram a leilão no Brasil. Mas apenas 12% desses imóveis foram arrematados. Agora, entrando um pouquinho mais nessa resposta. Por que só 12? Por vários motivos. Nem todos os imóveis que vão a leilão são de fato bons negócios. Existem ou podem existir uma série de entraves jurídicos, por exemplo, nos leilões judiciais, que dificultam a posse ou que podem até mesmo travar a posse por um determinado período. Mas claro que, sendo feita a análise correta antes do leilão, tudo isso, hoje, a nossa jurisprudência toda, ela favorece o arrematante. Então, existem esses mitos, a gente até pode se estender um pouquinho mais, mas é válido a gente conseguir mapear exatamente qual é o contexto que a gente está falando em relação a esses mitos. Então realmente tem uma lógica aí, é um mito, mas ele é cercado de verdades também, né? Porque se só 12% do total de 300 mil imóveis que estavam aptos ao leilão, só 12% foram arrematados, é sinal que tem alguma coisa ainda que tranca os outros 88%, né? Mas dito isso, até é bom agora a gente entrar num outro viés, aquele viés de como que eu vou conseguir saber para mim chegar naqueles 12% ou naqueles que não vão trancar. Como é que eu sei disso, Thiago? Como é que eu consigo, eu leigo novamente, eu aqui sou bem leigo, eu estou aprendendo sobre leilão. Então, como é que eu quero participar de um leilão, o que eu faço? Como é que eu sei que eu não vou comprar gato por lebre? Com certeza. O primeiro passo é o planejamento. No momento que a pessoa decide entrar no universo de leilões e arrematar um imóvel, ela precisa se planejar e entender o que é aquele universo, o que está acontecendo. Então, dentro do leilão, a gente precisa primeiro ler atentamente o edital. O edital é a regra do leilão. É ali que estão todas as regras, todos os detalhes que a gente precisa entender para participar do leilão. Então, vem desde o valor da avaliação do imóvel, que tipo de processo que está levando aquele imóvel a leilão, que tipo de dívidas que a gente vai arcar. Isso é um grande problema que se tem nos imóveis. Tu pode comprar um imóvel de leilão, se não perceber e não analisar
de forma aprofundada aquele edital e aquele processo, pode ter que arcar com uma dívida muito maior do que o lucro, às vezes, do imóvel. Então, é necessário analisar com calma o edital, a matrícula do imóvel e, quando é um leilão judicial, principalmente o processo judicial onde ele transcorre. Dentro daquele processo, o CPC, o Código de Processo Civil, ele traz uma série de regras que têm que serem seguidas. E muitas vezes, mesmo que seja um processo judicial com o juiz organizando e controlando, ainda assim ocorrem algumas situações que não se cumpre integralmente o que está na lei. Isso aí pode acarretar uma nulidade do leilão posterior ou muitas vezes uma dívida que a pessoa não sabia e não tinha conhecimento antes. Então isso quer dizer que o risco ocorre quando eu resolvo entrar em algo, mas isso é meio natural, né? A gente até está falando uma coisa assim meio... O risco ocorre toda vez que eu vou fazer algo que eu não sei. Por exemplo, eu entro num carro que eu não sei dirigir, a probabilidade de eu bater aquele carro na primeira esquina é muito grande, né? Então, às vezes nem sair do lugar com ele. Então tem determinados carros que são cheios de segredinhos, aperta aqui, põe ali, bambabá, que se tu não souber... Esses carros esportivos, modernos, Lamborghini e Bugatti, não sei o que mais lá, que tem uns botão lá que tu tem que desabilitar isso, habilitar aquilo, que se não souber, tu não vai sair do lugar. O leilão não é muito diferente. O leilão tu tem que, eu acho que, entender as dinâmicas dele, desde que a gente falou, desde do edital, né? Entender como que funciona para daí ir adiante. Mas tem alguém que faz isso, né? Não Sim, sei? Tem. É exatamente isso que a gente faz, né, dentro da TIM Leilões. Era isso que eu ia dizer. O nosso trabalho é exatamente fazer isso para o cliente. Porque fazer uma análise de um leilão não é uma coisa simples, não é uma leitura de 15 minutos. São horas e horas de trabalho que se tem para fazer a análise completa e correta de todo o processo, do edital, da matrícula e todas as peculiaridades de cada leilão. Então, dentro da TIM Leilões, o que a gente faz é exatamente isso. A gente faz isso para o cliente. A gente faz a análise de mercado para entender realmente o valor de mercado daquele imóvel, a análise jurídica, a análise do edital, de matrícula e depois, então, participar do leilão e aí, efetivamente, comprar o imóvel para depois poder revender ele com lucro e ganhar dinheiro, que é o objetivo de todo mundo. Então tá. Então era isso nesse ponto que eu queria chegar. Eu não entendo nada, então vocês são basicamente a autoescola lá que vai ensinar como participar. Na realidade, vocês é que vão pegar o carro e vão levar ele, né? Isso, a gente é o chofer, a gente não é autoescola. Não é nem autoescola, é o chofer que vai pegar, vai botar o cara sentado atrás e vai carregar ele. Exatamente. Tá, muito bom. Bom, mas tem mais algumas coisas que vêm atrás disso aí, né? Que, por exemplo, assim, hoje as pessoas que querem participar do leilão, muitas delas, às vezes elas, além de leigas, elas têm medo. E aí sai muita notícia a nível muita ou algumas notícias dizendo que determinados tipo de leilão foi invalidado por determinadas circunstâncias. Isso é praxe ou isso é muito esporádico? Isso acontece bastante, acontece bastante, na verdade, quando tu não faz esse estudo prévio e essa análise. Acontecem leilões que não seguem esses ritos que a gente comentou antes e que aí acabam por ser invalidados e tornados sem efeito. E para quem quer, vamos dizer assim, quer iniciar nesses processos de leilão, que vocês indicariam, ou seja, o que vocês, a sugestão profissional que vocês dariam para quem quer, o Delcy quer iniciar no leilão? Eu quero me aventurar no leilão. Vendem o peixe de vocês, por favor. Bom, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração, Delcy, é o motivo pelo qual a pessoa quer entrar nesse universo dos leilões. Seja mais uma frente de investimento ou até mesmo um negócio. Hoje nós temos diversos investidores que transformaram essa frente de investimento em negócio. O que está por trás no que diz respeito a objetivos? Construção patrimonial, construção de renda passiva.
O que está por trás? Sabendo o objetivo, em cima do objetivo, sim, a gente consegue traçar um plano personalizado em cima do tipo de imóvel, de localidade, de perspectiva de construção patrimonial, por exemplo, trazendo de forma um pouquinho mais ampla a resposta. Acaba que, em função desse boom do segmento, nós temos hoje a internet, o Instagram, muitos influenciadores que vendem cursos, né, muitas vezes sem experiência ou com pouca experiência. Né? E nesses cursos, que a gente pode dizer que já fizemos todos e sabemos do que a gente está falando, são cursos básicos que podem fazer com que a pessoa tenha uma boa dimensão, uma boa perspectiva em relação ao universo como um todo, mas sim, a pessoa dá um próximo passo completamente sozinha é um risco. Se tem de forma, como é que eu posso dizer, se tem, por exemplo, que os leilões extrajudiciais, os leilões dos bancos, esses grandes influenciadores hoje, eles vendem muito o leilão extrajudicial, por ser teoricamente mais fácil, por não envolver necessariamente um processo, né? A gente recentemente arrematamos 4 imóveis de um processo de falência que tinha 3.000 páginas. É todo mundo que está disposto a ler de forma técnica um processo como esse, né? E nem tem o conhecimento jurídico para isso. Mas enfim, o extrajudicial, que é basicamente a retomada de propriedade diretamente no registro de imóveis pelo próprio banco. Por que eu estou falando sobre isso? Acaba que muitas vezes esse possível investidor ele acaba comprando esse imóvel. Hoje o site da própria Caixa é um tanto quanto acessível nesse sentido e acaba sem a leitura técnica. Às vezes um detalhe a mais faz com que ele tenha, por exemplo, uma dificuldade em tomar posse. Nós temos já alguns investidores que tiveram experiências sozinhos e infelizmente, né, tiveram más experiências. Então, para tentar ser um pouquinho mais objetivo agora na resposta, trazendo esse contexto, o ideal é buscar informação. Informação tem na internet, tem esses cursos, tem hoje alguns influenciadores, até de certo renome, mas o nosso conselho, até por quem tem, a gente chama skin in the game, quem está realmente participando, quem já tem quase 400 arrematações, né, olha, para dar um próximo passo, sozinho, é arriscado. É arriscado, é. E não tem por que investir por vezes o capital de uma vida. A gente tem investidores que juntaram o recurso durante 20 e 30 anos para fazer uma arrematação, para sonhar com a renda passiva. Por que arriscar esse capital? Por que arriscar esse suor, né, esses anos de trabalho, se hoje existe a TIM Leilões que pode auxiliar? A gente está falando de rentabilidade com segurança. Sim. E a questão assim, ó, que eu acho que também pega muito, já que a gente está buscando desvendar o segredo dos leilões. Então, eu sei, porque como contador, aí com alguma experiência já nos meus anos aí de vivência, a gente já viu alguns casos em que é colocado bens que vão a leilão com valor até iguais ou até acima do valor de mercado. Exatamente. Tá? E uma pessoa leiga ali numa ponta, como é que ela pode saber se aquele bem que ela está arrematando realmente vai trazer um lucro no final? Existe algum segredo, existe alguma maneira técnica que vocês conseguem fazer esse levantamento para que a pessoa realmente consiga atingir o lucro que ela busca no final? Porque o leilão, tu participa, que nem o Maurício falou, com algumas finalidades, né? E a principal delas eu acho que é obter o lucro. Exatamente. O segredo está na preparação. O segredo é se preparar e entender aquilo antes da participação no leilão. Então, como tu disse, muitas vezes o imóvel é levado pelo preço já ao valor de mercado ou até superior.
Então, o que a gente precisa fazer? E é o que a gente faz lá na nossa empresa. É pesquisar profundamente o mercado. Entender se aquele imóvel, por exemplo, um apartamento. Normalmente, a gente tem outros imóveis dentro do mesmo prédio que estão à venda no mercado imobiliário. Hoje em dia, o mercado imobiliário está todo na internet. Então, tu tem o site das grandes imobiliárias, tem grandes portais onde estão concentradas todas as imobiliárias ali dentro. E a gente consegue buscar e pesquisar o real valor daquele imóvel. E muitas vezes também achar o real valor é um pouco complexo, porque as pessoas colocam o imóvel à venda às vezes por um sentimento. Eu acho que esse imóvel vale mais porque eu usei determinado produto X ou Y aqui. Então o que a gente tem que entender é por quanto realmente vende aquele imóvel. E isso precisa ser feito nessa etapa de planejamento e de estudo do leilão, sim, antes da participação, para entender se realmente aquele valor que está indo ao leilão é uma boa oportunidade para trazer o lucro. Então, Então, na realidade, é uma pesquisa de mercado, né? Tem que ter, não pode fechar os olhos e correr para o mercado sem fazer uma boa análise, né? Exatamente. Então, com base nisso aí, assim, a gente pode dizer hoje que para se dar um lance, tu tem que entender toda uma dinâmica, todo o processo e, ao mesmo tempo, também saber até que ponto tu pode chegar, né? Porque senão daqui a pouco tu entra num... Eu já participei de alguns leilões, principalmente leilões de obras de arte. E aí o céu é o limite, vamos dizer assim. Perde-se a referência do preço final. E os valores, e as coisas às vezes saem com valores que é muito maior do que tinha previsto que chegaria. Então, porque não tem um preço de mercado, né? Tem uma paixão às vezes por trás que a pessoa começa, ela se apaixonou por aquele produto, aquela obra de arte, e aí ele porque quer ter aquilo ali. Aí o preço que começa em 1.000 vai parar em 1 milhão. E quando se lida neste meio, ele é racional e sem emoção, é isso? Exatamente. Sem emoção eu não diria, né? O ponto é controlar a emoção, porque a gente vai de forma muito racional. Até a gente brinca lá que quem assume essa parte é o nosso capitão camisa 10, Thiago Tim. Né? A gente até tem hoje uma sala especial para receber os investidores na hora do leilão, no ato do leilão. E acaba que nós vamos muito em cima do número. Né? Nós temos o lance mínimo, que é determinado pelo próprio juiz no processo, e o lance máximo como uma perspectiva numa eventual disputa. E acontecendo a disputa, sempre tem um friozinho na barriga. O Thiago fala um pouquinho melhor sobre isso, né? Quase 400 arrematações e sempre o friozinho na barriga. E o ponto é, emoção vai ter. É nós controlarmos essa emoção, porque é uma disputa. Ninguém quer perder a disputa. Claro. E assim, então, aproveitando quase 400 ou mais de 400 arremates aí, é um número expressivo, né? Bem expressivo. Conta para nós uma experiência assim, marcante, que até hoje tu lembra dela e que chamou muito a atenção. Olha, tem tantas, né? Mas um dos primeiros casos que a gente teve de algo um pouco diferente, né? A gente comprou um apartamento que ele tinha pegado fogo. Tinha sido incendiado antes do leilão. E nós fizemos toda essa preparação e nós sabíamos disso. Então, no momento do leilão, o próprio leiloeiro nos alertou, não compra, porque esse imóvel ele pegou fogo. Tudo bem, a gente sabe disso. A gente já tinha feito uma análise de qual era o custo para resolver esse problema. Ele não estava destruído, era um apartamento dentro de um prédio. Tivemos que repintar todo o imóvel, trocamos piso, trocamos tudo, mas a gente transformou um imóvel que era incendiado, que ninguém queria, num lucro de 140%. Então, se transformou um problema numa grande oportunidade. E aí que estão os melhores negócios. Quando os outros enxergam um problema, nós enxergamos uma oportunidade. Interessante. Muito bom isso. Complementando, esse é um mito muito, muito comum, né? Assim,
até, de certa forma, um medo, um receio do tipo, o investidor comprou um imóvel e o antigo proprietário está para sair daquele imóvel. O medo do investidor, o antigo proprietário ele vai depredar o imóvel, ele vai acabar com o imóvel. Olha, não acontece, não costuma acontecer. Mas caso aconteça, o que seria uma exceção, o que um apartamento, o que a gente pode fazer dentro de um apartamento? As reformas, elas são de certa forma previsíveis. Nós temos a metragem, nós temos a planta do imóvel, então é pintar as paredes, é trocar o piso, é fazer uma eventual reforma na elétrica. São reformas, via de regras, simples, básicas. E tudo isso, claro, a gente já vai levar em consideração antes do leilão, pensando no número. E lógico, hoje se buscarem uma parceria com a TIM Leilões, as coisas mudam o cenário. Mas uma pessoa não quer contratar a TIM Leilões e resolve se aventurar nesse mundo dos leilões. Qual é o principal erro que eles cometem? É a falta de leitura dos documentos que antecedem o leilão. O edital, a matrícula e o próprio processo do leilão. O maior erro é participar do leilão sem fazer o estudo e sem ler esses documentos, que ali vão conter os problemas que podem acontecer no leilão. E aí a pessoa entra e... olha apenas o viés econômico. A pessoa entra e olha, vou comprar por 200 um apartamento que vale 400. E não vê que, por exemplo, aquele imóvel possui uma dívida que ela vai ter que assumir de outros 200 mil reais, por exemplo. Ou ela não vê que existe um outro processo antes do leilão discutindo aquele imóvel antes dele ter ido ao leilão. O que isso pode ocasionar? A pessoa não consegue depois tomar posse do imóvel, porque já existe um processo sendo discutido a parte pretérita ao leilão. E aí, quando se entra com o pedido de posse do imóvel, o juiz vai suspender esse pedido até que seja finalizada aquela análise daquele outro processo. E um processo dentro do Poder Judiciário brasileiro hoje, a gente não tem nenhuma previsibilidade de término dele. O processo pode levar 1 ano, pode levar 2, 10, 15 anos. Então, essa falta de cuidado que pode gerar os problemas. E da questão assim, normalmente, já que falamos desses problemas ali, o leiloeiro. O leiloeiro, ele é um vendedor ali. Vamos usar esse termo mais popular, né? Lógico que ele vai atrás sempre do melhor lance, o leiloeiro, porque ele também ganha, eu acho que uma comissão, não sei, falando leigamente, novamente, vou falar isso, ele deve ganhar um percentual sobre o valor vendido. E o leiloeiro, ele também pode ser um conselheiro, ou ele não se envolve nisso e ele só está ali para vender? Que tu falou, que nem tu comentou antes, Thiago, que quando estavam comprando esse apartamento queimado ali, que o leiloeiro disse, não compra porque esse apartamento foi queimou. Ele, por um lado, ele estava te dando uma dica, mas que por outro, a nível comercial, deu para perceber que não foi uma boa dica, né? Sim. O leiloeiro, ele é um auxiliar do juiz, né? No caso do leilão. A função dele é levar aquele imóvel à asta pública, divulgar da maior forma possível e então fazer a venda do imóvel. Ele não tem responsabilidade sobre qualquer problema técnico, jurídico ou, nesse caso, prático do próprio imóvel. Mas muitas vezes os leiloeiros eles buscam dar alguma orientação ali, mas de forma bem superficial. Eles não têm uma responsabilidade. Se por acaso a pessoa comprou um imóvel de leilão que tinha algum problema, alguma dívida oculta, o leiloeiro não tem responsabilidade quanto a isso. Ela vai ter que assumir aquele ônus por conta própria. Sim, mas por trás desse mundo aí de vocês, dos leilões, é um negócio, né? Ele é um negócio como outro negócio qualquer. E hoje, qual é a maior dificuldade do que vocês enfrentam? A gente sabe que o mercado hoje ele está gerando um pouco de insegurança, eu acho que seria o maior termo, né, que a gente possa dizer assim, uma insegurança por causa do nosso problema hoje político que respinga
na economia, né? Da questão da taxa Selic está muito alta, isso estão tentando se frear a inflação na base do aumento da taxa Selic e outras coisas mais que estão acontecendo que não vamos entrar. Como é que enfrenta hoje o dia a dia dos negócios lá na TIM Leilões? Bom, o negócio hoje em dia não está fácil para nenhuma empresa, né? Mas o nosso diferencial, digamos, que a gente consegue enfrentar todas essas dificuldades, é que nós temos um produto muito bom no mercado. Então, qual seria a maior dificuldade depois de se comprar um imóvel no leilão? Transformar aquilo em capital novamente, vender o imóvel. Mas como a gente compra o imóvel barato, e a gente, né, os nossos clientes, compram um imóvel muito barato, na hora da venda a gente coloca esse imóvel também abaixo de mercado. Então, o fato de termos uma taxa Selic alta, de termos uma maior dificuldade hoje no financiamento dos imóveis para aquele público final, a gente acaba amenizando, vendendo um imóvel muito abaixo do preço de mercado. Então, muitas vezes, até o nosso investidor ele vende para outro investidor o imóvel, porque ainda assim é atrativo. O imóvel foi comprado por um valor bem abaixo e ainda a gente consegue vendê-lo abaixo de mercado. Então, a gente consegue mitigar essa dificuldade que hoje o mercado imobiliário tem. Então, enquanto o mercado imobiliário tem uma média de venda de 18 meses, é o prazo médio que se leva para vender um imóvel no mercado imobiliário, nós temos um prazo médio de 4 meses de venda. Muito bom. E hoje, assim, tem algum tipo de nicho de mercado no leilão, algo que o investidor está buscando mais? Maurício, vou deixar para ti essa. Olha, no que diz respeito a valores, pensando no universo dos leilões, pensando em termos de oportunidades, obviamente nós temos mais oportunidades em imóveis de menor valor. Então nós temos literalmente uma pirâmide. Imóveis até 100 mil, nós temos mais oportunidades. De 100 a 200, menos oportunidades. 200 a 300, menos. Então, quanto mais se cresce na pirâmide, menos oportunidades. Mas temos oportunidades desde arrematações de 20, 30, 40 mil a na casa dos milhões. 20 milhões, 30 milhões. Acaba que por nós termos mais oportunidades em imóveis até 100 mil, próximo de 100 mil, 200 mil, acaba que tendo mais oportunidades, nós temos mais investidores interessados em ter mais oportunidades dentro destes valores. Mas de todos os valores, desde valores bem abaixo até valores acima, a perspectiva da estratégia como um todo, do que nós aplicamos, se mantém, tanto em valores menores quanto em valores maiores. Por quê? A essência é, nós compramos barato e vendemos barato, rápido. Essa é a essência do negócio. Claro, de forma simples, né? Existe uma série de complexidades por trás, mas um bom ticket de entrada seria aproximadamente 100, 200, 300 mil. Pode-se começar com menos? Pode, inclusive nós temos a modalidade dos investimentos nos grupos, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre, mas pensando em termos de retorno, de liquidez, de pegar gosto pelo negócio, seria uma boa porta de entrada esses valores. E tu falou em fechar grupos, Maurício. Explica o que seria esse fechar grupos. Perfeito. Na TIM Leilões nós temos hoje duas modalidades de entrada. Nós temos a modalidade da arrematação individual, onde, por exemplo, o Delcy entra como investidor, nós vamos buscar um imóvel personalizado segundo o teu perfil de investidor. Quanto tem de recurso, tipo de imóvel, localidade. Em cima disso, nós te encaminhamos as oportunidades de forma personalizada. Esse imóvel depois você vai arrematar, a matrícula vai para o seu nome, tudo é feito no seu nome. Já na modalidade do grupo, o que nos abre um leque maior, porque nós podemos entrar com um capital menor, tá? Acaba que a gente cria uma estrutura de SCP, que é uma sociedade em cotas de participação.
Thiago, entra em mais detalhes, o juridiquês. Dentro do grupo, então, se cria essa SCP, onde cada investidor ele aporta o capital que ele tem disponível, podendo ser menor, né? E a partir dali se junta, então, todos os valores dos investidores e a gente parte para as arrematações de forma unitária. Então, são 20 investidores ali, mas que se constitui essa empresa e quem faz as arrematações é a própria empresa. Quem gere a empresa somos nós, com toda a nossa expertise e conhecimento e técnica que a gente tem já no mercado. Então, a gente vai fazer aquelas arrematações. Qual é a grande vantagem? Tu tem um capital hoje, 30, 40 mil, sozinho vai ser muito difícil tu conseguir um bom negócio. Uhum. Mas dentro de um grupo, tu participa de uma arrematação, por exemplo, de R$1 milhão, tendo um valor investido de 30, 40 mil reais. A partir dali, toda a gestão também é feita pela nossa empresa. Então, a gente vai arrematar, a gente vai fazer a reforma, nós vamos levar ao mercado imobiliário e fazer a venda. Depois disso, então, é feita a distribuição de lucros entre todos os cotistas. Aí tu pode explicar melhor que nós, né? Mas hoje ela é feita por meio de uma distribuição de dividendos, onde não tem imposto para o investidor. Muito bem. Nós vivemos hoje lógico, não é hoje, mas já vem de uns 10, 12 anos para cá, cada vez vai a pirâmide da tecnologia vai se afinando mais. Então nós viemos lá numa era quase que da pedra, né? Papel, e fomos para a era digital e a coisa tá indo cada vez afinando mais. Como é que dentro do mundo dos leilões está funcionando a era digital? Aonde que anda hoje nesse mundo? Porque eu lembro ainda lá que quando era um leilão, todo mundo se reunia em volta de um cara em cima de uma mesa, de um tabuleiro lá, com um martelinho lá, e dou-lhe uma, e quem dá mais, e dou-lhe duas, e vai, e daqui a pouco um cara levantava uma plaquinha, o outro gritava aqui, o outro gritava lá, e pai, não é mais assim que funciona, né? 99% não é mais assim. Ainda existem esses leilões, são muito raros, mas ainda existem. Mas a gente tem dentro do mercado de leilão, principalmente de imóveis, um grande marco que foi a pandemia. Até a pandemia em 2020, os leilões ainda eram assim como tu falou. Os leilões judiciais, por exemplo, eles eram na porta praticamente do fórum. Então, nós vamos participar de um leilão de um imóvel, de um processo de Canoas. A gente ia aqui no fórum de Canoas, logo na entrada, que passava a recepção ali, os detectores de metais, ficava ali o leiloeiro com um martelinho e fazia o leilão no gogó mesmo. Né? Ele listava os imóveis em leilão e as pessoas de forma verbal, então, davam os seus lances. Até 2020, era praticamente todos aqui no Rio Grande do Sul e na maior parte do Brasil eram feitos dessa forma. Quando veio a pandemia, parou tudo, né? Nós tivemos praticamente um ano ali, mais de um ano, com todos os leilões parados, suspensos, porque não se tinha nenhuma organização jurídica para se fazer dessa forma. Porque o leilão era feito assim, no átrio do fórum, como dizia a lei, por uma imposição legal. Então, a partir do momento que a pandemia nos trouxe essa restrição e a proibição de aglomeração, a lei teve que mudar e o CNJ regulamentou e permitiu que os leilões fossem de forma online. Então, hoje, como são 99% dos leilões, existe um sistema do próprio leiloeiro, onde ele coloca ali todos os bens a leilão, os interessados fazem o cadastro no site desse leiloeiro e o leilão se dá de forma virtual. Aí cada leiloeiro tem uma forma. Nós temos alguns que fazem videochamadas, onde todos os interessados na videochamada apresentam os lances. Alguns fazem por meio do sistema, onde tu clica e determina o valor que queres dar de lance. E ainda assim tem uma transmissão ao vivo, onde o leiloeiro está falando e coordenando aquele leilão. E ainda tem os que são 100% digitais, onde o lance é só ali. As marteladas é um símbolo que aparece no site ali, ainda existem, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, mas são marteladas virtuais. Então hoje, praticamente todo o processo de leilão se dá de maneira eletrônica. A assinatura dos documentos pós-leilão ela é eletrônica e até hoje em dia as escrituras de venda podem ser feitas de forma eletrônica, por meio do e-notariado. Então hoje a tecnologia ela permeia todo o nosso processo.
E assim, agora eu vou pedir para que cada um de vocês direcionasse para essa câmera aqui, falando em especial para quem está nos vendo, qual é o conselho que vocês dariam para uma pessoa que quer entrar num leilão? Começo contigo, Maurício. Aqui, ó. Fala para esse cara. Um conselho clichê, Delcy, busque informações. Busque informações não só em relação à modalidade em si, mas busque informações em relação a quem pode estar do teu lado, te auxiliando, pegando na tua mão e te levando para o resultado que tu deseja. Muito bom. Thiago? Bom, o meu conselho vai mais ou menos no mesmo sentido, mas esteja sempre acompanhado de quem entende daquilo que está fazendo. Não só no mercado de leilões, mas em qualquer atividade que a gente vai fazer, o importante é a gente estar acompanhado de quem sabe fazer e vai fazer aquilo da melhor forma possível, buscando o teu melhor interesse. Muito bem. Então, você que está nos assistindo, que está tendo o privilégio de ter esses conselhos, entenda que por mais que a gente saiba, eu sou contador, tenho mais de 40 anos de vivência, eu não falo experiência porque as coisas mudam, a gente vai dormir com uma legislação e já acorda com outra. As coisas são tão dinâmicas e cada dia está mais, então as nossas experiências do ano passado já não servem mais para esse ano. Então a gente tem vivências mesmo. E apesar de todas as vivências, a gente sempre tem que buscar um bom profissional para nos assessorar e nos ajudar. Se você quer participar e quer saber mais sobre leilão, procure um profissional competente. Nós temos aqui Maurício, Tim, que eles realmente sabem do que estão fazendo. E fica um convite para você. Hoje nós vamos ter o nosso encontro do Power Hub Business, onde que teremos vários empresários e vamos ter uma palestra do Thiago sobre leilões. Esse podcast está indo ao ar e você pode fazer parte da confraria do Power Hub Business e ter essas dicas e muito mais outras dicas, e além de estar com pessoas que sabem para onde estão indo, você também irá crescer. Com estas últimas palavras, eu agradeço a presença de vocês. E se quiserem deixar ainda uma mensagem de despedida, a palavra está com vocês. Delcy, primeiramente gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui, tanto na Power Hub quanto aqui hoje, né, no podcast. E deixar o convite para todos que quiserem, então, participar da Power Hub hoje. A gente vai estar lá falando mais sobre leilões. E depois disso, quem quiser conhecer mais sobre o mercado de leilões, pode nos chamar ali no Instagram, no meu WhatsApp, que a gente vai ter o prazer de receber a todos lá no nosso escritório, tomar um café e conversar mais sobre leilões. Maurício? Agradeço pelo convite, Delcy, agradeço pela atenção da audiência até então. Reforço o convite, conheçam a Power Hub, não só no que diz respeito a performar mais profissionalmente, mas pessoas de verdade, amizades, né, vínculos de verdade. Tudo bem, é isso aí. Agradeço a presença de todos, agradeço você que nos prestigiou até agora com esse assunto maravilhoso e quero logo também ser cliente de vocês, assim como vocês são nossos clientes lá da The Coves Business. Então, agradeço a todos e até mais.